Ô glória! Palavra de Deus, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, que diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que eu acho interessante nesse texto é que, quando Jesus pergunta para os discípulos quem ele era, o que os discípulos achavam, primeiro Jesus pergunta: o que o povo diz aí que eu sou? Uns dizem que tu é João Batista, um profeta, um Jeremias. E vocês? Para vocês, quem eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo. E Jesus faz um elogio: foi o Espírito Santo. Bem-aventurado és tu, Simão, porque foi o Espírito de Deus que revelou isso a Simão. Imagino que Pedro ficou totalmente feliz com aquela palavra. Mas em seguida, o mesmo Pedro que outrora foi usado pelo Espírito Santo para falar quem era Jesus, agora dá brecha para o diabo para tentar impedir Jesus de ser o Cristo, cumprir o propósito que ele veio à Terra. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Existem muitas pessoas que no domingo são usadas pelo Espírito Santo para pregar o amor, para pregar a salvação, e na segunda-feira dão brecha para o diabo quando fazem fofoca, quando falam mal das pessoas pelas costas, quando caluniam. Então isso está acontecendo de uma forma assustadora em nosso meio. Irmão, mas a Bíblia diz também que por se multiplicar o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É verdade. Só que Jesus não falou que isso é uma obrigação que todos têm que deixar de amar. O amor de muitos vai esfriar, mas não é de todos. Então o desejo de Deus é que a gente faça parte da minoria que ainda ame, que ainda procure realmente obedecer a palavra. Então, dom espiritual não é atestado de santidade. Muitos têm o dom da palavra, que pregam de uma maneira maravilhosa, mas não obedecem a mesma palavra que pregam. Então, que nós vamos ter como exemplo o que aconteceu com Pedro. Deu lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo usou. Mas quando ele deu lugar ao diabo, o diabo também operou. Então a vigilância é total. Nós temos que vigiar em todo momento para não ser um instrumento de Satanás no meio da igreja. Porque muitos estão ferindo o seu próximo com seu julgamento, com as suas palavras, com a sua maldade. E que a gente venha ter prudência para somente dar lugar ao Espírito de Deus.